Bom dia para todos aí. Dia, reverendo. Bom, Bom dia, Bom reverendo. dia. Tudo jóia com Bom dia, vocês? professor. Bom dia, Vossa Santidade. Anderson, tomara fosse. Meu Deus do céu. Sou em Cristo, mas falta muito, Anderson. É fácil Bom essa dia. caminhada, né? Não é fácil. Não é fácil, mas é vitoriosa, graças a Deus. Gente, eu tô com a internet fraca, tá? Então, se caiu algumas coisas, eu demorei para conseguir entrar aqui por conta disso, não estava dando, agora entrou. Se cair, vocês me perdoem, tá? Tá fraquinha, tá instável demais, tá bom? Vamos lá, vamos. Eu vou compartilhar a tela do Logos e vou fazer a devocional e depois já vamos olhar um pouquinho os piel do texto da devocional, tá bom? Vamos fazer assim, vamos começar por aí, tá ok? Deixa eu compartilhar aqui. Bom, deixa eu ver como é que eu faço aqui para ler em português. Espera aí. Porque ele foi o capítulo 6, eu não sei. Eu quero o capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordens para que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Esse cântico da vinha é um dos mais tristes cânticos do Antigo Testamento. E é um cântico que depois vai encontrar eco na parábola da vinha que Jesus conta, né? Que tem muitas semelhanças com essa parábola. Mas a parábola é simples. O profeta pede que os homens de Judá e os homens de Jerusalém deem o seu veredicto em uma história que ele vai contar. E a história é a seguinte: um homem comprou, né, uma vinha num lugar que era muito fértil. Limpou todo o lugar, tirou todas as pedras. E tirando tudo, limpou, fez tudo o que era necessário para aquela vinha e plantou boas sementes e aguardava intensamente pelo fruto.
Mas ele aguardava intensamente pelo fruto. Mas esse fruto não veio. Esse fruto não veio. Então, o que mais pode fazer? Agora ele vai dizer que nunca mais vai podar, nunca mais vai ajeitar a vinha, nunca mais vai deixar, vai capiná-la, nunca mais vai fazer nada e vai dar ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Porque essa vinha não deu os frutos ansiosamente aguardados. Não deu. Bom, e aí? Aí eu imagino que todos, se a parábola parasse aí, diriam, puxa, está certíssimo. Todos os homens de Judá e Jerusalém que são convidados a ouvir esse cântico em forma de parábola, diriam, certíssimo, é isso mesmo. Mas, de repente, no último versículo, o profeta, em nome do Senhor, diz, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E as plantas dessa vinha são os homens de Judá. Todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus que estava dividido, então, na época de Isaías, tanto Israel quanto Judá. Todo o povo de Deus eram esta vinha e suas plantas. Deus desejou, Deus queria frutos, juízo e justiça. Mas o que ele viu? A lei ser quebrantada e pobres, órfãos e viúvas clamando diante da injustiça que sofriam. O que Deus queria? Que todos tivessem a sua terra. Mas se você olhar no começo de Isaías, o que Deus via? O latifúndio sendo incrementado, pessoas comprando terreno a terreno, casa a casa, escravizando seus próprios irmãos de raça e de fé em Deus. O que Deus queria não se cumpriu. Só não se cumpriu. Os frutos não vieram. Os frutos não vieram. Bom, o que isso tem a ver conosco? Primeiro, o lado positivo. Israel, enquanto nação, foi rejeitada, mas nós nos transformamos na vinha do Senhor. De fato, Israel não deu fruto, e de fato, dentro do propósito de Deus, Jesus viria, e como a gente viu, dentro do propósito de Deus, semana passada, o evangelho seria proclamado aos gentios, e o evangelho proclamado aos gentios gerou muitas conversões, e gerou um novo povo de Deus, um novo Israel de Deus, que é a igreja de Jesus. O que se tornou maldição para os judeus, reflete Paulo lá no final de Romanos, do capítulo 8 até o capítulo de número 11, o que se tornou maldição para os judeus, se tornou grande bênção para os gentios. Eles foram reprovados para que os gentios fossem incluídos. É a reflexão toda dentro do propósito eterno de Deus. Isso ocorreu. Bênção de Deus. Bênção de Deus. A vinha foi duramente devastada, virou um pasto, mas isso serviu para que as novas mudas fossem plantadas, o povo de Deus, a igreja de Jesus, dentre todos os povos, foi levantada e é vinha do Senhor também. Isso é a bênção. Cumpriu-se a profecia contra Israel e contra Judá. Contra Israel logo ali na frente. Contra Judá ainda teve o exílio babilônico e depois finalmente a rejeição final em Jesus, ao não aceitarem Jesus. Mas contra o Israel foi logo no período de Isaías ainda,
que Israel foi totalmente devastado pelos assírios. Então, cumpriu-se o que o profeta profetizou. Cumpriu-se. E cumpriu-se para a nossa bênção, minha e sua. Nós somos povo de Deus. Mesmo sem sermos israelitas, ou ainda especificamente judeus, nós somos povo de Deus. Louvado seja Deus, o que se tornou ruína para Israel, se tornou bênção para a igreja, diz Paulo, atualizando essa mensagem no Novo Testamento. Porém, há uma segunda visão da parábola. Se nós somos, o próprio Paulo diz, se Deus, e aí ele usa uma outra figura que não havia, mas da oliveira, se Deus disciplinou a oliveira, matriz, o que será dos ramos enxertados? Como ele vai fazer? O que será de nós? Ou seja, esse hino também serve para nós de alerta e de chamada de atenção. Nós somos o povo de Deus e Deus espera de nós o quê? Fruto. Lembra Jesus, quando ele diz que nós fomos escolhidos? Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto. Propósito de Deus para o seu povo no Novo Testamento, a igreja, o seu Israel no Novo Testamento, é o mesmo propósito, continua o mesmo, não mudou. O propósito é que o seu povo dê frutos. Deus espera intensamente que o seu povo dê frutos. E nós devemos sempre pregar isso. Não para falar sobre rejeição em Cristo e com a descida do Espírito Santo, uma nova forma de ministração da parte de Deus para com o seu povo se inaugura. Mas como disciplina, muitas vezes. Como foi naquele momento, como disciplina para ajudar. Para Israel foi devastação, mas para Judá foi disciplina. Sofreu muito na invasão assíria, mas Deus o preservou, Deus preservou Judá. Então, que nós nos lembremos, Deus espera intensamente fruto. Ser povo de Deus tem bênçãos, e bênçãos grandiosas, mas traz responsabilidade. Nós fomos designados para dar frutos, você e eu. E o Senhor espera intensamente ver frutos em nossa vida. Muito Ele quer ver frutos. A questão é, como têm sido esses frutos? Temos sido levados a observar a lei implantada em nossos corações pelo Espírito, a partir de nossa conversão? Ou ao contrário, temos quebrantado a lei? Temos sido levados pelo Espírito a sermos pregadores, defensores e praticantes da justiça? Ou temos nos calado diante da injustiça? Temos aceitado e, quiçá, infelizmente, praticado injustiça? Essa é uma questão. Nossa missão é produzir frutos, segundo o texto. Temos produzido? Nossa igreja, e quando digo temos, não é uma coisa individualizada, porque é um oráculo coletivo. Nós, como igreja, temos produzido? Infelizmente, no Brasil, muito pouco. Muito pouco.
percebe-se muito pouco, infelizmente, a presença do povo de Deus no meio do povo de Israel, no meio do povo que não é de Deus. Muito pouco esse povo tem se destacado por ser diferente e por proclamar justiça, praticar justiça. Nós temos seguido o politicamente correto, nós temos suportado a injustiça, nós temos também quebrado muito a lei do Senhor, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Eis que está na hora de darmos uma sacudida e ouvirmos a voz do Senhor através do profeta. Está na hora de, como a vinha do Senhor, produzirmos os frutos que o Senhor designou para que produzamos. Que nós nos levantemos com esse intuito, que toda a nossa oração e todo o nosso labor teológico se volte para isso, para que a nossa vida seja impactada e impacte outras vidas, levando-nos a dar os frutos que o Senhor intensamente aguarda. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem. Nesse texto temos alguns piel, tá bom? Vamos dar uma olhadinha neles para a gente fazer a aplicação aqui do que nós aprendemos nesse texto. Então, no versículo 2, nós temos três verbos no piel, tá ok? 3 verbos no piel. Todos os 3 no imperfeito convave consecutivo. Então, 3. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro é talvez o mais complexo. Os demais é mais tranquilo da gente entender. Porque o primeiro é uma palavra que aparece apenas, é um verbo que aparece apenas aí na Bíblia hebraica. Então, é aquilo que... Nossa, se você olhar aqui, ó, eu cliquei no BDB para você dar uma olhada. Ele só aparece, ó, só nessa forma e só nesse texto. O único texto nessa conjugação do piel. Ou seja, para nós fica muito complicado para definir esse piel. Ok? Muito. Já que nós não fazemos a mínima ideia de como ele seria no cal. Por quê? Por que não fazemos a mínima ideia? Porque não existe, não é usado no cal. Nós também não fazemos... Nele não há um substantivo, há só um nome próprio derivado a ele, mas não dá para a gente fazer um denominativo a partir de nome próprio, quer dizer, não seria o caso, não é um substantivo do qual pudéssemos derivar o significado para o piel, ou seja, não é denominativo. Não é intensivo do cal, já que não tem cal, tá? Então não pode ser intensivo, porque não tem o cal para você intensificar. Não pode ser factitivo, porque como a gente não tem o cal, não pode ser um verbo intransitivo no cal que vira transitivo no piel, ou estativo no cal que vira verbo de ação no piel, que seriam as duas
as duas coisas englobadas no factitivo do lambda. Ou seja, é aquele famoso que eu falei para vocês, NDA, não classificado, tá bom? Não classificado. É um Piel não classificado. NDA, nenhuma das anteriores. Nenhuma. Então, quando você não consegue identificar nenhuma nuance, é não classificado, e boa, não tem nuance alguma, é só olhar no dicionário, o dicionário vai te dizer o que é cavar. Cavei, ele cavou, né? Na verdade, ele cavou. Terceira pessoa, masculino singular, ele cavou. Essa é a tradução, tá? Cavar e cavar cuidadosamente, porque é cavar, inclusive, em volta, tá? Cavou cuidadosamente. Entenderam? Não tem no cal, eu não posso ver nuances a partir daí. Não tem no cal, mas tem um substantivo do qual ele é derivado. Não tem. Tem um nome próprio de mesma raiz, mas nome próprio de lugar. Não dá para, não tem caso de derivação de significado a partir de nome próprio de lugar. Então não é denominativo. As outras coisas, intensivo de cal, não é. Factitivo de cal, não é. Não tem cal, tá bom? Não é denominativo. Sobra-nos o quê? Não classificado. Não classificado. Ok? Então é assim que a gente faz. Nesse, é difícil da gente definir, por outro lado, é fácil da gente chegar a essa conclusão, já que não tem o cal. Se não tem o cal, o que eu ia procurar? Um substantivo perto do qual ele pudesse derivar o significado. Não tem, tem só o nome próprio mesmo. Como não tem isso, e não tem cal, só pode ser não classificado. Tá bom? Tranquilo? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Ou não? Professor, Pois não, Ana. o Piel, ele vai ser um grau uma espécie de um grau do verbo que vai, como é que eu posso falar? Deixa eu ver se eu quero fazer claro. Ele expressa intensidade no verbo, é isso? Ele dá mais intensidade do que o cal no verbo? Uma das possibilidades, sim. Uma das possibilidades do uso do Piel é a intensidade, sim. Mas existem outras, né? O Piel factitivo, que é transformar um verbo estativo, tá? Uhum. Por exemplo, o gadeu, que é ser grande, o guideu, o piel, é engrandecer. O verbo que era estativo se tornou de ação. Ok? Também um verbo que fosse intransitivo no cal, também seria transformado em transitivo no piel. É tudo que o Lambda chama de factitivo. A gente vai... Eu quase que... desculpa. Não, imagina, é que a gente vai identificar ele apenas pela vocalização, né? A questão do perfeito, do imperfeito, o imperativo, né? A facilidade, Anderson, de ter um programa como o Logos é justamente essa. Óbvio que dava para identificar, já que o prefixo da maior parte dos imperfeito piel, terceira pessoa masculino singular, é iê. É o iode, né? O iode é do imperfeito, né? Mas a vocalização dele com Sheva simples me indica que ele é imperfeito piel, tá?
No caso do perfeito piel, o que identifica é que normalmente, com raríssimas exceções, a primeira pessoa, a primeira consoante do piel, perdão, será vocalizada com Hirik. Hirik, né? Tá? Mas tem exceções, e não são tão poucas assim. Tem exceções. Tá A bom? 2 gutural, né? A questão Tem da 3 exceções. gutural. Tem exceções, mas a maior parte, Anderson. Então, você vai identificar. Agora, por que é tão joia para a nossa exegese da pregação dominical? É que eu passo aqui o logos, eu passo o mouse e ele já me diz que é um verbo piel. Vai ictou, quer dizer, verbo consecutivo é com imperfeito, ictou é imperfeito, é a forma que a Universidade Livre de Amsterdã chama o imperfeito, imperfeito com verbo consecutivo. Ele não chama de imperfeito com verbo consecutivo, eles chamam lá de vaiktou. Vaiktou. Então, isso aí te indica, já te facilita, né, Anderson? Mas se você quiser identificar aqui, esse iode, que indica que é imperfeito, e vocalizado com esse Shevá aqui, indica que é piel, imperfeito piel. O chevazinho aí já é um macetezinho pro imperfeito, né? O imperfeito piel. O iode é imperfeito, e o chevazinho, que esse imperfeito é piel. Tá? Tá ótimo. Bom, temos um segundo logo depois. Então, essa é a ideia de cavoa, né? Bem, toda a sua extensão para limpar. Essa é a ideia, cavar para limpar. Consequentemente, olha o que ele fez aqui, segundo imperfeito piel. Ó, de novo, Anderson, tá vendo aqui, ó? O iode, como que é do imperfeito, com vá consecutivo, vá, né? O iode, depois vocalizado com chevá, lembrando para você que é piel. Óbvio, eu já fiz os filtros visuais, tá? Para me lembrar, mas se não tivesse os filtros visuais... Só passar o mouse, né? Não, e só passar o mouse, então, tranquilo. Mas se você quiser morfologicamente identificar, você tem aqui o Shevá. Sim. Então, você tem um novo imperfeito piel. Por que eu traduzi no passado? Por causa do verbo consecutivo, né? Cavoa cuidadosamente, o que na linguagem portuguesa é sachoa, tá? Que é uma palavra que a gente não usa mais. Eu traduziria cavoa cuidadosamente. Hoje você traduzir sachou, alguém já, fora da tradução do Almeida, viu essa palavra? Sachou, sachar, esse verbo, sachar. Alguém já viu? Se eu nunca ouvi falar. Então. Só na tradução mesmo do Almeida, e tanto atualizada quanto corrigida, que usa essa expressão aí, sachar, tá? Então, eu prefiro cavoa cuidadosamente. Isso é sachar, é cavar com cuidado em volta para tirar todas as coisas que atrapalham ali, tanto o capim, quanto se tiver alguma pedrinha, alguma coisa que atrapalhe o vinhedo de dar frutos e florescer dar frutos, tá bom? Então, é isso que é sachar, cavar cuidadosamente em volta, ok? Então, ok. Professor, no caso desses dois verbos aí, na ausência do VAV consecutivo, eles seriam o imperativo piel normal. Esses dois aí especificamente ou não? Não é imperativo, é imperfeito, né? Imperfeito. Na ausência do VAV? Seria só imperfeito. Aí você teria, imperfeito, né? aí você teria três possibilidades de tradução se não houvesse o verbo consecutivo, que seria imperfeito como futuro, imperfeito como ação habitual, passado, presente, futuro, e imperfeito modal, com os modais ingleses, pode, deve, poderia, deveria,
vai, tá certo? Todos os modais ingleses. Tem que, tá bom? Se não houvesse o VAV consecutivo. O VAV consecutivo praticamente obriga a tradução para o passado. Tá bom? Certo, eu havia confundido o imperfeito com o imperativo, mas é imperfeito na ausência do verbo consecutivo. Sim, imperfeito. Ok? Bom, então estamos aqui nesse segundo imperfeito. Ok? Aqui tem um outro probleminha. Você vai ver que no CAL, vou clicar já no BDB, significa empilhar pedras ou apedrejar. Tá vendo? Aqui, ó. Levar à morte por apedrejamento e apedrejar. Tá? Agora, no Piel, ele assume, ele é veja aqui, pi, livrar de pedras. Então, é um sentido oposto do Piel. O que vai nos levar claramente a considerá-lo não classificado. Por quê? Porque não tem nenhuma das nuances ali. Nós vamos ter que considerá-lo não classificado porque o sentido Piel dele é o oposto, que era empedrar, vamos assim dizer, ou empilhar, levando pessoas à morte por apedrejamento, quando na verdade a gente vai livrar de pedras, tirar pedras. Então, o sentido oposto, nenhum dos sentidos normais do Piel é o oposto do Cal. Ok? Então, os dois primeiros Piel são não classificados. Não classificados. Tudo bem? O senhor pode repetir, professor? Eu Posso. não captei não essa questão dele ser não classificado, não ficou claro. Ele vai é o oposto do Cal, o senhor disse? Isso. Veja, no Cal seria empedrar ou levar à morte por apedrejamento. Tá? Era uma execução, uma penalidade, a forma de execução hebraica mais comum e árabe até hoje ainda, né? É essa. Tá? Então, veja, o sentido Piel é livrar de pedras, tirar pedras do lugar. Totalmente oposto o sentido do Piel em relação ao Cal. Eu estou indo pelo dicionário e pelo sentido, tá bom? Entendi. Qual dos possíveis nuances do Piel se encaixa nisso? Nenhuma. Consequentemente, é um Piel não classificado. Sempre que o Piel for não classificado, a gente segue o dicionário, em especial o BDB. Ter um BDB deve ser um objetivo de todos vocês que têm o Logos, assim que puderem, comprar um BDB. Ajuda muito. Óbvio, você tem que pagar primeiro o Logos que você adquiriu, né? Mas depois que você fizer isso, pense em adquirir um BDB. Eu sugeriria que você adquira tanto o BDB quanto o BDAG, que é o similar dele para grego. São muito bons. Para grego tem outras opções boas. Para o hebraico só tem uma e é muito cara.
Então vai com BDB mesmo. Para grego tem similares bons. Tá bom? Mas hebraico, no nível do BDB, só o Halote. Só que o Halote custa 4 vezes mais que o BDB. Então, na tradução, no caso desse de um não classificado, se a frase, se a oração não tiver sentido, né, vamos dizer assim, na nossa língua de acomodação, por causa do cal, provavelmente vai ser o oposto dele, vai ser um não classificado por esse motivo. Nesse caso, sim. Os não classificados você tem que ver caso a caso. E segue um bom dicionário. Basicamente isso. Seguindo um bom dicionário. Você tem que confiar no dicionário para cravar. Eu confio no BDB. Entendi. Uhum. Tá ótimo, professor. Então, um bom dicionário também em português, mas só tem no livro, é aquele verde do Schockel, também é um bom dicionário de hebraico, aí hebraico português. Ele é bom. Não chega ao nível do BDB, porque ele trata de bem menos textos, mas ele é bom. Ele é bom. Mas é no livro, tem que procurar lá na página. O bom de você comprar o BDB é o 2 cliques, né? Cliquei 2 vezes aqui, ó. Ele abre lá. Tá bom? Então, essa é a vantagem de você comprar o BDB. E é bem mais barato para você comprar no Logos do que se você for comprar no papel, né? Bom, vamos seguir aqui. No versículo 2 tem um outro piel aqui. Tá bom? E vamos ver esse outro piel, que é onde eu centrei a emoção da minha devocional. Que é o verbo que no cal é aguardar. Wait, aguardar. Wait for, aguardar por. E que tem o mesmo sentido no piel. Qual é a diferença do piel para o cal? Intensidade. Sempre que o piel tiver o mesmo sentido do verbo no cal, o que o piel acrescenta ao verbo no cal? Intensidade. Intensidade. Por isso que, se perceberam na minha devocional, eu aguardava intensamente, aguardava fortemente, ou seja, o Isaías, ao escrever e ao proclamar esse oráculo, ele mostrou para os seus que, depois de todo o trabalho que ele teve de arrumar a vinha, ele esperou. Eu fico imaginando que ele ficou aguardando a hora da colheita e fazer aquele vinho mais especial de todos com o fruto daquela vinha que ele tão cuidadosamente preparou. Eu imagino que quando ele acabou de preparar, enquanto ele aguardava a época do fruto, ele deve ter sonhado inúmeras vezes. Desculpe toda a interpretação psicológica, mas vamos lá. Com o fruto que viria. Sabe aquele negócio que quando você planta qualquer coisa, você espera colher? Não só do ponto de vista literal, mas inclusive metafórico. Você aguarda a colheita. É quase uma ansiedade, professor. Esperar desejosamente. No bom sentido de ansiedade, Anderson, não no sentido da... Pecaminoso mesmo, né? Pode se tornar pecaminoso, né? Mas no sentido... Doença. Não nesse sentido, mas no sentido de você
esperar alguma coisa intensamente. Sim, nesse sentido, sim. É como a gente canta, por exemplo, naquele cântico, eu sempre tenho que dar uma explicação quando eu canto, porque para não confundir as coisas, né? É um cântico antigo e acrescentar uma segunda estrofe que diz assim: ansioso espero a tua volta. Eu entendo, é no mesmo sentido que você falou ansioso aí, é o desse cântico, Anderson. Quer dizer, com intensidade eu espero a tua volta, eu aguardo a tua volta. O dono da vinha desejava intensamente colher frutos do povo, do seu povo. Ok? Então, é um piel intensivo. Então, se o piel tem o mesmo sentido do cal, então como é que eu vou descobrir? O piel tem o mesmo sentido, o mesmo significado do cal, qual é a diferença entre eles? A intensidade. Ok? Então, olhou no dicionário, tem o mesmo sentido. Tá? É usado no cal para aguardar, né? Eu já mostrei ali, é usado no piel também para aguardar. Tá? E olha, ele diz, olhando tá certo? Aguardar com intensidade, tá vendo? O BDB já tá dando a dica da intensidade aí. Então, você vê que é o mesmo sentido, wait, aguardar, só que mais intenso. O que aumenta é a intensividade da ação. Então, quando você pregar, você não vai dizer que ele aguardava só, você vai dizer que ele aguardava, ele desejava intensamente o fruto, etc. Entendeu? Você prega para fazer jus ao que o texto está dizendo. Você coloca a ênfase da nuance que o texto está dizendo. Se Isaías quisesse usar o cal, tinha usado o cal. Ele não quis usar o cal, ele quis usar o piel. Para quê? Para mostrar para você que esse aguardar era um aguardar intenso. Era um desejo de ver o fruto. Ok? Muito bem. Vamos para o próximo. No versículo 4, é o mesmo verbo, tá bom? Mesmo verbo, só muda a pessoa. Aqui está no imperfeito. Participo? Não. Aqui é perfeito. Aqui é imperfeito com verbo consecutivo, aqui é perfeito. Por causa do tá. O final aqui, tá vendo? De primeira pessoa. Então, ao invés de dar ele aguardava o quê? Ele aguardava um bom fruto da sua vinha, tá bom? Mas... Porque a tradução não está no perfeito, né? Não é isso, professor? O Almeida usou aqui um gerúndio, né? Esperando eu. Tá bom? O pé da letra é eu esperei. Deixa eu ver se tem alguma tradução que traduziu eu esperei aqui. Vamos dar uma olhada. Esperando eu também. Aqui eu esperava, tá perfeito, tá? Esperava, perfeito. Tá? NVI traduziu mais literal aqui. Eu esperava também.
por incrível que pareça, a nova tradução na linguagem de hoje mais literal do que Almeida. NVI em nova linguagem de hoje mais literais do que Almeida aqui nessa tradução, tá? Isso é raro de acontecer, tá bom? Mas acontece aqui. A NVT tá esperou. Mais literal ainda. Esperou, mas a esperou tá na terceira, né? Ah, singular, é verdade. né? É, tinha que ser eu esperei. É. Então, esperou pela colheita. É, tá certo, pior ainda. Aí mudou até a pessoa, NVT. Mas se você observar no início do segundo versículo, ele cavou o chão, Uhum. né? E subentende-se que no final seria também. Eu acho que essa da NVT não está tão fora também, não, porque está na terceira do singular o versículo, não é, professor? Ele Mas esperou. o 4 não, o 4 já está em primeira pessoa, tá vendo? Aqui, ó. Primeira pessoa aqui, o verbo no cal, primeira pessoa aqui também. Tem o pronome pessoal meu também ali, ó, no final do. Uhum. Meu, verdade. Já mudou, né? Mudou. E agora é o discurso direto do dono da vinha. Nossa, uma nuance atrás da outra, se não prestar atenção. Uhum. A NVT aí errou. Tá me dando fome isso aí, professor. O que você está comendo? Desculpa, eu tive que comer uma. Eu saí e voltei agora em cima da hora da aula. Eu já vou almoçar também. Eu não pude comer a fruta, eu sou diabético, eu não posso esperar até a hora do almoço, eu posso ter problemas. Então, meu filho veio me trazer aqui a fruta que era para eu ter comido às 10. Mas eu saí, eu dei a aula até as 9h10 e saí para correr atrás de algumas coisas que eu tinha que correr aqui. Certo. Professor. Pois não. Felipe aqui falando. Fala, Felipe. Não quero fazer um comentário, só não posso abrir a câmera. Eu estou num site aqui que chama Bible Hub. Eu vou mandar por WhatsApp para o senhor e também posso mandar para o grupo. O que tem no Logos tem no site, no sentido de que nesse momento eu estou vendo o texto em Isaías em hebraico, aí ele está dividido palavra por palavra, aí tem o número strong, a tradução em inglês e a morfologia. É muito bom esse site. Então, legal, hein? Não sei se para quem não tem Logos. Eu já ouvi falar, acho que já entrei uma vez, mas tá. Legal. É legal. E ele traz também até o BDB. Uhum. Então, legal. Eu que não tenho Logos, eu me viro bem com esse site aqui. Posso mandar para o pessoal depois também. Inclusive ele tem um aplicativo também. Você tem, Felipe? Tenho. Dá para usar tanto no computador como no aplicativo celular, né? Eu gosto bastante. Eu também uso ele, viu? Uhum. Tem o interlinear, né? Isso. Então, só uma dica aí pro pessoal. Ok, maravilha. Tá bom? Vale a pena, sim. Então, eu usei alguns Olive Tree, usei quando eu não tinha Logos. Porque eu tive o Logos 1.0, importei. Na época o Billy Lane era diretor de seminário e eu ainda nem dava aula no seminário e o Billy comprava um monte de coisa nos Estados Unidos lá. Ele tinha um negócio que eu não tinha, cartão internacional. E eu ia... Toda sexta-feira nós tínhamos um grupo, tudo no papel, não tinha nada de logos aí. Nesse sentido, ninguém tinha. A gente fazia uma leitura de Ruth. Ele, um professor do seminário que hoje não está mais e, infelizmente, enveredou por caminhos bem ruins, que é o Zé Geraldo Costa Grilo. Não é mais pastor, não é... Não sei, a última vez, hoje nem crente mais ele era. Mas era ele, o Grilo, um grande entendido de grego, principalmente. E o falecido Davizão,
Davi da Costa Germano. A gente fazia uma leitura toda sexta-tarde. Então, de vez em quando, eu encomendava livros, comentários e tal. E aí o Billy me falou, estava sendo lançado um programa de exegese e tal. Lançado 2, o Logos e o Hermenêutica. E eu comprei os dois, 1.0. O Hermenêutica depois veio a chamar-se Bibleworks. O Logos depois virou Libronix, depois voltou a ser Logos novamente. E o Hermenêutica, de Hermenêutica virou Bibleworks. Eu comprei, mas eu comprei e não sabia usar. E mais, burro, né? Nem o Billy sabia, o Billy também não tinha um programa. Compramos todos juntos. Os dois. Compensava mais ter comprado um e ter comprado a biblioteca. Por quê? Porque eu montava lá o layout e não tinha nada. Porque eu comprei só o programa, não comprei a biblioteca. Né? A gente não entendia nada disso. Então, depois eu fui voltar com o Libronix, que já era o Logos 3.0. Então, não usei, comprei e não usei. Nesse tempo, até o Libronix 3.0, eu usei aí surgiu o Olive Tree, eu usava, tá bom? Eu usei o Olive Tree. Mesmo depois, um pouco com o Libronix, eu usei o Olive Tree também, porque a minha biblioteca no Libronix era muito pequena. E tinha algumas coisas que tinham no Olive Tree que eu não tinha, por exemplo, o BDB, na época. Depois o Olive Tree começou a restringir acesso a BDB também querendo que você comprasse, né? Era um monte de coisa era gratuito, mas o BDB eles depois de um tempo reservaram só para quem assinasse. E aí eu falei, bom, eu vou turbinar o meu Logos. Aí quando eu baixei o Logos 4, eu já baixei com uma biblioteca mais adequada. Então, é isso, mas tem coisas boas, né? O Olive Tree tem algumas coisas legais. Uma das coisas que o Olive Tree tinha, não sei se tem ainda, faz tempo que eu não entro, é essa obra aqui, ó. The Treasure of Scripture Knowledge. Essa obra é legal. O que essa obra dá? Essa obra pega e faz a análise canônica no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, ajudando você, inclusive, na atualização cristológica. Palavras e expressões do seu texto, como elas aparecem em outras partes das Escrituras. Né? O Bosma gosta demais do The Treasure of Scripture Knowledge. Ajuda muito a gente a fazer links do texto que a gente está estudando com outros textos do Antigo Testamento e até com o texto do Novo Testamento, refinando a sua atualização cristológica na hora de pregar. Então, para você que vai pregar, né, vai fazer um sermão de prova, que vai ter que dar uma olhadinha no The Treasure of Scripture Knowledge. É possível que você não tenha no Logos. Nos pacotes mais novos, ele não vieram, não sei no pacote português. Esse veio no primeiro pacote do Logos 4.0 que eu vim, depois não veio mais nenhum pacote para ninguém, essa obra aqui, que é um clássico, tá? Você provavelmente não tenha no Logos. Tinha no Olive Tree. Dá uma olhada no Bible Hub, eu não pesquisei lá, pode ser que tenha. É uma obra interessante, tá bom? É uma obra interessante, principalmente para você refinar a sua atualização cristológica do texto que você está pregando. Olha todos os textos do Novo Testamento que ele coloca, quem sabe surge algum aí que te dê a dica da boa atualização cristológica a ser feita no texto que você vai pregar, tá bom? Vale a dica aí. Se você não achar em nenhum lugar mais, não tiver no Olive Tree, eu nunca mais olhei o Olive Tree, nunca mais olhei o Bible Hub. Se você não achar, o texto que você for fazer um sermão de prova, eu posso ajudar você. Né? Eu te dou as dicas, pelo menos, dos textos neotestamentários aí, quem sabe você pudesse fazer a atualização cristológica, tá bom? Muito bem. Vamos ver aqui. O último
este aqui é um infinitivo construto usado com preposição le, ou seja, vai indicar sempre provavelmente propósito ou resultado. Propósito ou resultado, tá bom? Lembra infinitivo construto com preposição le, lembrando do nosso hebraico, vimos algum tempinho atrás, né? Final do semestre passado, significa propósito ou resultado, as duas possibilidades. Tem que ver qual aqui melhor se encaixa. Eu acho que aqui resultado é melhor, tá? Já dizendo claramente, já indo para os finalmente, essa ideia é a ideia do texto. Bom, vamos lá. Baar significa queimar, consumir, ok? O verbo no cal significa queimar, consumir. E no Piel, o BDB está me dizendo nesse texto que, igualmente, ele pode ser queimar, mas ele dá a ideia nesse texto de ser destruído, a ideia de estar destruído por conta da ideia resultativa aqui do le. Resultado. Le indicando o resultado. Destruição como resultado. Tá bom? Então, é uma intensificação da ação do cal. É destruir até não sobrar nada. Vai destruir tudo. Vai virar um pasto. Não vai sobrar uma vinha sequer. Você sabe que depois que você queima, o que é que sobra e o que é que nasce de novo? Mais verde, mais forte ainda? Quem sabe? Depois que você queima uma plantação, capim. Presta atenção na beira das estradas, quando o fogo passa. As árvores não nascem de novo, quando queima ali. O que é que nasce de novo? Bem mais verde e forte. Capim. Por isso a ideia de vai virar um pasto de animais. Vai ser queimado até não sobrar nada e só vai renascer pasto. Capim. Não vai sobrar uma parreira sequer. É a intensificação do queimar. Não é queimar mais ou menos, é queimar até não sobrar nada para virar pasto. Aquela terra só vai servir agora para virar pasto. Professor, mas também não daria certo como factitivo, esse transitivo, ativo transitivo do queimar? Bom, é que o senhor acabou de dar a diferença de queimar como uma breve queimadura ou queimar de consumir tudo. Porque o bier no... Ok, dá para ser entendido sim. Eu preferi entender assim, mas... Como intensidade, né? Dá. Mas também abre aí talvez uma pequena margem para o factitivo, né? Sim. Lembre-se, muitas vezes vai haver uma outra possibilidade, Anderson. Nem não vai dar para fechar, né? Assim, eu prefiro aí interpretar por causa da intensidade do texto. Por causa do contexto intensivo, eu prefiro entender intensivamente. Ok? Entendi. Mas dizer que não pudesse ser factitivo, no sentido de intransitivo, queimar intransitivamente, aqui queimar transitivamente, sim. Né? Tá bom. Sim. Porque aí ele fica com o mesmo sentido do cal, né? Uhum. Nesse caso aí, específico. Sim. Queimar sim. É queimar, né? Vamos dizer assim. Sim. Aí, por que o BDB preferiu assim? É por causa do uso resultativo mais, tá? A preposição, né? Lê, né? Mais por causa disso, A ideia transitiva fica mais complicada aí, mas daria, dizer que não dá.
tem que interpretar um pouco, mas dá. Tá bom? Tá ótimo. E aí acabaram-se... Ah, não, tem o último. Mas o último é uma repetição do mesmo, que é o que mais... Por isso que eu enfatizei. Vocês viram, às vezes, na devocional que eu enfatizei o desejar intensamente, aguardar intensamente, é porque é a palavra que mais aparece no texto. E lembra, é palavra-chave. Quando você vai pregar, você tem que enfatizar as palavras-chave do texto na sua fala, tá certo? Vai aparecer novamente aquela palavra lá, que significa a ideia de aguardar intensamente, tá bom? Então, esse último piel dessa perícope é novamente a ideia de que ele desejava fruto, mas não veio. Tá bom? Então, viram aí como é que a gente trabalha no piel? A gente vai tentando entender a nuance, e a nuance nos ajuda a preparar nosso sermão, nosso estudo. Ah, eu pulei um, desculpe. Pulei um. Me perdoem. No versículo 6, tá bom? Tem um outro piel aqui. Eu fui direto pro finalmente, sabe? Aquela direto pro fim. Estava ansioso demais por terminar e voltar para a lição, mas aí não foi bom. Desculpe. Vamos lá. Voltando então aqui, no versículo 6 tem um outro piel. E esse piel é um imperfeito sem vav consecutivo. Ok? Imperfeito sem vav consecutivo. E não tem o iode porque ele começa com Aleph também? É isso? O Aleph é a primeira pessoa, né? O prefixo do imperfeito aqui é Aleph, que é a primeira pessoa, lembra? Os prefixos do imperfeito tem o Iode, o Tav, Iode, Tav e Aleph. As segundas pessoas são Tav, as primeiras, as terceiras Iode e a primeira é Aleph, tá bom? Então, Aleph é porque é a primeira pessoa, ok? Então, não é o Iode por conta disso. Então, vamos lá. Olhando o verbo no cal, ele não existe. E é só piel. Carregar, dar carga. Ok? Só existe no piel. É um verbo no piel. Vamos dar uma olhada próximo a ele se não tem um substantivo. Não. Do qual possa ser derivada a sua um sinal, um poste, sinal, um monumento. É o substantivo derivado. É denominativo isso aí? Não me parece que ele pega da raiz do substantivo, não. Mas pode ser. Tá bom? Ok. Tá aqui. Já. É denominativo. Claro que é. Eu estou aqui comendo bronha, como diz. Eu conheço o verbo. Claro que é denominativo. É de mitzvah, tá aqui, ó. Denominativo, tá? Tá vendo aqui? É que o substantivo tem um men formativo de alguns substantivos hebraicos, tá? Por isso. Tem alguns mispar, mitzvah. É bem comum, né, esse verbo aí. É comum. Tem um grupo de substantivos hebraicos que começam com mi. E esse mi é uma consoante pré-formativa. Ok, tranquilo. É o verbo mandar, tá bom? Mandar
Então, é denominativo, sim. Ele deriva o seu significado do substantivo, ok? Então, tranquilo, denominativo de mitzvah, que é mandar. Ele diz colocar carga, dar carga, no sentido de comandar, ordenar, mandar, tá bom? É nesse sentido. Então, é Deus dando ordem. Também darei ordem, mandarei às nuvens. Então, uso denominativo aqui. De novo, o dicionário vai te dar a dica. Tá bom? O dicionário vai te dar a dica. Ou ele vai dizer no próprio verbo, ou então vai ter o substantivo ou adjetivo próximo que vai te dar a dica. Eu não tinha lido aqui do verbo, e mais ainda, eu não tinha percebido o verbo, né? É coisa de doido. Eu não tinha percebido o verbo que era que eu conheço bem, por sinal. É um verbo bem conhecido. Muito bem. E o substantivo, então, mais ainda, o substantivo do qual ele deriva é mitzvah, mandamento. Tá? Muitíssimo conhecido esse verbo. Ok. Muito bem. Vamos lá, então, para voltar ao Piel. Lição de número 40. Vamos encerrá-la, porque a gente só viu as possibilidades de significado, e aí eu quis trazer vocês para a prática, tá? Bom, vamos... Deixa eu parar de compartilhar e compartilhar o... Tem que ir lá no meu WhatsApp para compartilhar. Ok. Então, já vou compartilhar aqui. Então, nós vimos na lição 40 os possíveis significados que a gente treinou agora aqui, né? O significado factitivo, okay? Factitivo, o primeiro significado. Depois, o significado denominativo, vimos agora mesmo, aí está aqui o verbo que a gente acabou de ver. Ó. Se vá. Simples, foi branco mesmo. E, bom, os outros é intensivo e não classificado. Agora vamos ver as formas do Piel. Raízes regulares. Raízes regulares. Então você tem o Piel Guideu no perfeito. Veja o Hirik como o que é mais que se pode ver claramente, mas não é em toda pessoa, já nós vamos ver um que não é, tá? Então, perfeito Guideu. Normalmente esse verbo, ele tem os seus piel factitivos, né? Que é o verbo ser grande, então normalmente o uso é factitivo, 99% das vezes vai ser factitivo engrandecer, tá bom? Engrandecer. E Egadel, o imperfeito piel, tá? Gadel, o imperativo.
O infinitivo construto igual, gadeu. E o particípio, migdeu. Migdeu. Tá? Migdeu. Esse é o verbo regular. Verbo 3 gutural. Shilar. Yeshlar. Yeshalar. Shalar. Shalar, igual, infinitivo construto com imperativo e particípio meshaler. Meshaler. Então, esse é o verbo 3 gutural. Verbo 2 gutural. Opa, duas formas diferentes. Tá bom? Duas formas diferentes. Temos lá. Bier, normal, esse verbo segue. Bier, ok. Yebier, ok. Baer, ok. Baer também, ok, igual, sempre infinitivo construto nesses tipos de verbo igual ao imperativo. E mebaer, também tranquilo. Agora veja esse outro verbo. Men, yemaen, maen, maen, igual isso, igual imperativo infinitivo construto e memaen. Perceba que ele não tem o hirek, por isso que eu falei que na maior parte das vezes será com o hirek, mas nem sempre. Mas a maior parte das vezes será. Então, nesse verbo 2 guturais, um dos tipos, tem 2 tipos, um dos tipos não tem o hirek na primeira consoante. Tá? Então, difícil a gente entender, e a linguagem do lambda é difícil. Veja, os primeiros eles têm duplicação virtual na gutural. Não entendo o que é isso. Nunca vi isso. E o segundo tem alongamento compensatório da vogal antes da gutural. Então, é o caso do serê, é o alongamento, isso dá para entender, o alongamento compensatório é o serê, que é uma vogal longa, ao invés do hirek, que é uma vogal breve. Pode ser longa por posição, mas aí seria breve, tá bom? Então é isso, o alongamento compensatório dá para entender bem, a duplicação virtual não dá para entender, porque a gutural não duplica. Então, tanto é que ele não coloca duplicado a hora que ele vai transliterar. Então, não dá para entender essa duplicação virtual. Desculpa. Acho que ele... Né, quem sou eu para falar do lambda? Acho que ele inventou essa. Tá? Sinceridade. Duplicação virtual do gutural, não conheço, não vi nenhum outro gramático. Sinceridade, acho que não é por aí. Vamos lá. O paradigma completo desses 4 verbos de 3 tipos diferentes, lembrando que o 2 gutural tem 2 tipos diferentes, tá aqui, paradigma completinho. Gente, não dá para a gente decorar esse trem aí, né? Não dá, se eu quisesse isso, eu não podia me concentrar em sintaxe, como eu acho que eu devo me concentrar, agora que todo mundo tem o Logos, e quem não tem, tem o Bible Hub aí, então, que o Felipe já deu a dica. Se não, você no Olive Tree também tem isso, acho que deve ser gratuito ainda, não faz muito tempo que eu não entro, mas também você tem a morfologia. Para que gastar tempo decorando morfologia se hoje a gente tem o acesso da informática que nos ajuda tanto
nisso aí, né? Para quê? Não tem sentido. Tá bom? Observações morfológicas, vou pular de fazê-los. Vamos ao vocabulário da lição de número 40. E depois acho que a gente vale a pena fazer alguns exercícios. Queimar é aquele que a gente viu lá, né? Transitivo e intransitivo. Queimar, transitivo, mas olha o sentido que o BDB deu, que eu também preferi, que é um sentido mais intensivo, Anderson. Tá vendo aqui? Pois é, verdade. Consumir, tá? Remover totalmente, tá? É nessa ideia. Então, eu e o BDB ali, eu e o BDB, não, o BDB e eu seguindo o BDB, prefiro ali a intensidade, tá bom, Anderson? Mas poderia ser queimar transitivo, como você colocou, tá? Seria possível, mas naquele texto fica melhor consumir, tá? Tá certo. Intensivo. Ok? Bikesh, procurar. Perdão. Berer, abençoar. Geresh, despedir. Diber, falar. Esse é denominativo, tá? Vem de davar, palavra. Diber, falar, dizer, é denominativo. Men, recusar. Nietz, rejeitar. Kidesh, santificar. Tá? Vem de kadesh no cal, que é ser santo. Factitivo, santificar. Shilar, expulsar, deixar sair. Ao invés de é um intensivo de enviar, expulsar. Sheret, servir, administrar. Ok? Bom. Vamos aprender agora uma forma de expressão hebraica nesse vocabulário que é feita com o uso duplo da preposição que. Está vendo aqui embaixo? Que, 3 pontinhos, vai ter texto aí. Que de novo. Só para dar um exemplo, está aqui, ó. Que morre, que farou. Tá bom? Que morre, como tu és, ao pé da letra, como tu és. Que farou, como faraó. O que ele está querendo dizer? Tu és como faraó. Uma partícula comparativa, né? É comparativo, exatamente, Anderson, exatamente. Camorra, camone. Como tu és, como eu sou. Em outras palavras, eu. Tamo junto. Tá bom? Como é que você diria o tamo junto, né? Do mesmo jeito que eu é desse jeito. Você pode me fazer um favor? Gente, foi demais aqui. Foi demais aqui. O meu mouse, eu queria ir uma mais, mas não foi. Entrou a voz da minha irmã aqui. A vocalização desse que aí, quando o senhor achar, a vocalização dele vai depender do que vai vir depois. Do que está depois, né? Exatamente, exatamente. Do sufixo pronominal ou da palavra que vai ser colocada, tá bom? Vai depender disso. E vai ter sempre a provisão do verbo ser ou estar? É. Vai ter sempre a provisão do verbo ser ou estar. Deixa eu só achar aqui onde é que está o... Sair dele. Sem querer, eu dei um clique errado aí e saí. Só um segundo. A gente fazer uns exercícios.
Foi demais. Dia 8, cadê? Deve ser aqui. Senhor, não estou achando. Eita, nossa. Eu mexi de um jeito que eu tirei os negócios. Como é que pode? É. Sumiu, gente. Eu dei um clique aí que... Vamos ver se eu volto. Ah, achei. Finalmente. Muito bom. Vamos fazer os exercícios, então, aqui. O primeiro, então, Vayegaresh et ha-anashim pa'amaim velo shavu. Vamos fazer esse aí. Professor, não está projetando a imagem. É assim mesmo ou o senhor não quer que... Não, errei mesmo, meu filho. Desculpa, obrigado por ter me avisado, Hudson. É que eu tive que sair para procurar e depois esqueci dele. Obrigadão. Agora tá? Sim. Então veja, é esse primeiro aqui, tá? Da lição 40. Vamos fazer aqui. Vayegaresh et hanashim pa'amaim velo shavu. Então, o vá já indica o quê? Um verbo consecutivo com imperfeito. Olha o iod aqui, que é o prefixo do imperfeito. Vocalizado com chevazinho, o que significa que é um imperfeito piel. Nós temos um piel aí, ok? E o restante é o lema da conjugação, que vai indicar as 3 consoantes da raiz verbal. O verbo ele não é regular porque o reche aí vai se comportar como 2 gutural, tá bom? Ele vai se comportar como 2 gutural aí. No piel, o reche se comporta como 2 gutural. Em outras conjugações, não, mas no piel ele se comporta. Ok? Então, mas estão as 3 consoantes. É fácil da gente ir para o glossário. Você vai lá para o glossário, mas não precisa nem ir porque está no vocabulário dessa lição. É só você olhar na página anterior, está no vocabulário. Na página 241 você vai achar esse verbo aí, tá bom? Então é fácil para você. Geresh é expulsar ou despedir. Tem que ver qual o melhor significado, tá bom? Qual é aquele que melhor se encaixa na oração. Então, é a terceira pessoa, masculino singular. Então, ele expulsou et hanashim. O et é o que é? Objeto direto. Isso, indicativo de objeto direto. Hanashim, quem errar apanha. O Misael não sabe, não. O Misael não sabe? Sabe sim. Hanashim. Ninguém sabe, gente. Sabe sim, eles sabem sim que é os homens, sabe sim. O Misael nem está na sala. Misael faltou. Então, por isso que ele não sabe. Oh, mas você foi dedurar o cara que tá ausente, o Anderson. Mano, essa foi sem querer, eu não sabia que ele não estava por aí, não. E esse espírito de corpo aí, cadê, meu? É brincadeira. Abre a câmera aí, Misa, pra gente saber que você tá deitado. O O professor, Misa ele... tá voltando de Barretos. Ele É, a tá gente voltando esqueceu para de Aracongas avisar, né? agora. Ele pediu para avisar, professor. Desculpa aí. Oh, perdão. Eu não tô sabendo, né? Desculpe.
Não avisaram, Misael. Tá bom? Não avisaram. Tá bom? Tá voltando. O que ele foi fazer em Barreto, minha gente? Não tá tendo rodeio lá. Não, ele leva uma amiga dele lá, que é para ele como Ah, se pro fosse uma segunda hospital. mãe. Pro Isso, hospital. isso, ele foi levar lá no Hospital do Câncer e agora ele está retornando. Que legal. Que legal. Não legal que ela tá com câncer. Legal é a disposição do Misael em fazer isso, né? Entendemos. Claro. Pelo amor de Deus, minha mãe também tem câncer, né? Eu não brinco, não acho bom isso, claro, mas graças a Deus que tem alguém como o Misael para fazer isso, né? Legal. Pode dizer para ele que ele subiu no meu conceito. Vamos lá. Tá gravado. Tá gravado? É isso aí. Então, os homens, ele expulsou ou despediu, vamos ver o que encaixa melhor, depois de vermos a frase como um todo, tá? Pá, mãe. Quem sabe o que é essa expressão pá, mãe? 2 vezes. 2 vezes. É uma expressão parece plural, né? É. É plural, né, na verdade, né? Mas quer dizer mais de uma vez, 2 vezes. Mais de uma vez. Velou. E não. E não. E aqui, chavu. Esse é mais complicado. Quem conhece o verbo? É o voltar? Exatamente, André, exatamente. Na terceira Do do plural. Eles voltaram, eles não voltaram, né? Eles não voltaram. Boa, Canezinho. Boa o quê? Ele me chama de Canezinho por causa do óculos redondo, né? E a barba também, o Canezinho também tá deixando crescer a barba, professor. Aí tá 2 Canezinhos. Canezinho, tá na aula? É inveja, reverendo. Cara bonito Ué, assim é invejado. Na verdade, que você está quieto demais, viu, Canezinho? Então, por isso que eu até perguntei, falei, agora que eles falaram do Canezinho, falei, gente, o Canezinho não participou nada. Sempre faz perguntas. Tô deixando a sabedoria dos meus irmãos aí, velho. Entendi. É. Tá certo. Tá certo. Reverendo, Oi. tem uma palavra aqui nesses exercícios aqui, do exercício número 6, a terceira palavra, o cal. Aí, Sim. O hall. o hal. O que significa essa palavra? Eu não achei, não encontrei ela no glosário. É ser possível, alguma coisa, não é possível. Alguma coisa do gênero. Tá? Deixa eu ver na oração toda e a gente define melhor a tradução. Eu andei fazendo ela, eu traduzi assim, é somente eu, né? Aí essa palavra então seria posso te abandonar, posso te abençoar, né? Isso, é isso mesmo. Isso aí. É que eu não consegui encontrar essa palavra no glossário, não sei se é boa tradução, posso. Sem dúvida. É ideia de ser possível, é um verbo meio estativo. Tá bom? Maravilha. Opa, obrigado. Ok. No caso desse primeiro verbo, então, aí, que a gente viu da frase 1, seria intensidade. Intensidade, sim. um piel, né? É. E a intensidade é até mais reforçada pelo uso do 2 vezes, né? Isso corrobora que é de intensidade mesmo. Então, aqui o contexto deixa mais claro ainda um piel de intensidade pelo uso do pa-main. Ok? Sim.
Vamos fazer um outro aqui. Dá tempo? Dá, temos 6 minutos aí. Vamos aqui, esse aqui que é interessante, o 4. Va e varer. Então, já sei que tem o que aqui? Verbo consecutivo, imperfeito e vocalizado por causa do iod imperfeito. Vocalizado com chevá, já sei o quê? Que esse imperfeito é piel. Ok? Piel. Barer. Berer é o verbo piel, que significa abençoar. Esse é um verbo denominativo, vem de berahá, bênção. Tá? Berahá, bênção, berer, abençoar. É um piel denominativo, ok? Piel denominativo. Então, por causa do verbo consecutivo, vou colocar no passado. E abençoou. Otô. O que é otô? Não é eu tô com fome, não. Embora eu esteja, né? Não é eu tô com fome, não. Otô. É um pronome, não? O sufixo pronominal está aí. Esse final é um sufixo pronominal. Seria ele o abençoou, né? O. Isso, o et indicativo de objeto direto. Exatamente. Indicativo de objeto direto com sufixo pronominal dá o nosso pronome oblíquo. Ele o abençoou ou abençoou-o, tá? Duas possibilidades de tradução. Se você usar o ele, você pode usar a próclise, ele o abençoou. Se você não usar o ele, você é obrigado a usar a ênclise, abençoou-o, tá? A próclise é a provisão do pronome, né? E a ênclise omite o pronome, é isso? Não. A próclise, o pronome vem antes do verbo. E na ênclise vem após o verbo. E na mesóclise vem no meio, né? Esse aqui é o difícil, né? Entendi. A mesóclise é abençoar-te-ei, né? Por exemplo. Mas não é o caso aí, tá? Não pode. Aí não Por causa cabe do tempo verbal, né? Que é passado, né? Aí Perfeito. Não, tá bom? Não cabe a mesóclise aí. Mas é isso. Então, a próclise, ele o abençoou. O pronome oblíquo vem antes. A ênclise, aí você não pode usar o pronome. Abençoou-o. O pronome oblíquo vem depois. Tá bom? Vamos lá. Estamos quase acabando aqui. Fugiu aqui. Aqui. Então, abençoou-o, ou ele o abençoou, que, pois, porque, tá? Ou quando, até poderia ser também aqui, tá? Vamos ver. Aqui eu creio... Ele é pronome pessoal. Né? Poderia ser demonstrativo também, mas aqui creio que é pessoal, tá? Por causa do contexto, eu acho que aí é pronome pessoal. Ele. Matzá, verbo no cal, tá? Bonitinho. A própria raiz verbal aí, fácil de achar no glossário. Matzá significa encontrou. Achou, encontrou, né? Encontrou. Achou. Ren. Vimos outro dia aí no nosso vocabulário. Não, foi do primeiro ano, desculpe. O vocabulário do primeiro ano outro dia teve. Tem a ver com berite. Graça, favor. Graça, favor, isso. Graça. Encontrou, achou graça. Benaive. Aos seus olhos. Aos seus olhos. É o B, preposição. Enai é o plural construto por causa de ter o sufixo pronominal aqui, terceira pessoa. Tá? Aos olhos dele ou aos seus olhos, como fica mais bonito, tá? Ok? Então, repetindo. Ele o abençoou,
porque ele, então, é melhor, abençoou-o, vamos usar, fica melhor, a ênclise aí, abençoou-o, porque ele achou graça aos seus olhos. Ok? Tranquilo? Gente, falta 1 minuto, mas vamos encerrar por aqui. Não dá para fazer outro. Beleza? Boa semana para vocês. Qualquer coisa, me procura, forma um grupo que a gente está disposto aí a ajudar com o hebraico, tá bom? Abração. Valeu, mestre.